Hoje eu tenho uma mensagem aqui para você sobre a criminalização da advocacia criminal. Antes de nós passarmos ao tema, eu gostaria de pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você ative as notificações, que você indique este canal a amigos e amigas, a pessoas que você entenda que a minha mensagem de alguma forma vai fazer sentido. Tá bem? Muito obrigado. Vamos então à mensagem. A criminalização da advocacia criminal. Algo que tem me incomodado já há algum tempo, quando eu vejo os órgãos de persecução fazendo uma grande confusão entre a pessoa que é defendida, o investigado, o réu, com o seu patrono, com o seu advogado. E muitas vezes o que nós enxergamos são ações policiais contra advogados criminais, buscando denegrir cada vez mais a imagem da advocacia criminal perante o Poder Judiciário, perante a mídia, perante a sociedade brasileira. E nós não podemos ficar inertes vendo tudo isto acontecer, porque amanhã pode ser você, pode ser eu, que vai estar sentado no banco dos réus. O advogado tem que estar vigilante a atos que possam não estar sendo direcionados tão somente ao seu cliente. Muitas vezes a intenção dos órgãos de persecução é justamente criminalizar o advogado. E você deve estar atento a estes sinais, que são sinais externos, muitas vezes que a autoridade policial, que o Ministério Público busca de todo modo esconder, mas não consegue. Quero dar um exemplo aqui para você compreender muito bem o que eu estou falando. Recentemente nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma operação por parte dos órgãos de persecução contra advogados criminais que juntaram no processo, na defesa dos seus clientes, laudos médicos que lhe foram entregues pelos seus constituintes, onde demonstravam que os seus constituintes não tinham condições de permanecer presos e, portanto, em razão da pandemia, tinham que ser colocados em liberdade. O que aconteceu, infelizmente? Em alguns casos, os réus ou parentes, a gente não sabe, mas não o advogado, essas pessoas falsificaram esses laudos, alguns laudos. E os advogados que usaram um documento que não sabiam ser falsos foram alvos de operação por parte dos órgãos de persecução. Ou seja, o Ministério Público e a Polícia Civil se utilizou da boa-fé do advogado, que junta um documento que lhe é entregue. O advogado não é fiscal de documento para saber se o documento é verdadeiro ou é falso. O advogado recebe o documento e, de boa-fé, junta os autos. E, exercendo um ato legítimo, é alvo de uma operação policial. Vejam, isso é gravíssimo. Outra situação bem diferente seria se o advogado tivesse conhecimento que esse laudo é falso. Se o advogado tivesse orquestrado essa ação criminosa. Aí esse advogado deixa de ser advogado e passa a ser um criminoso. E aí eu não estou aqui a defender este tipo de situação. Mas o advogado que está agindo de boa fé tem que estar atento aos mínimos detalhes, porque ele pode sim
ser alvo de uma operação policial. Colegas, quando nós formos alvo de alguma operação policial que busque criminalizar um ato legítimo que você praticou dentro daquilo que preconiza o nosso estatuto, dentro daquilo que preconiza a legislação e a Constituição da República, você não deve se curvar a esta arbitrariedade. Nós devemos chamar imediatamente a Comissão de Defesa e Prerrogativa da Advocacia. Nós devemos chamar imediatamente a Ordem dos Advogados para que a Ordem dos Advogados possa prestar toda a assessoria. Nós temos, aqui eu falo do estado do Rio Grande do Sul, nós temos associações de advogados criminais. Nós temos a Abracrim, que eu faço parte, nós temos a Acriergs. Aí no seu estado deve haver uma associação. Busque apoio nos seus colegas, para que as autoridades entendam que o ataque a um advogado, a prerrogativa de um advogado, a criminalização do ato de um advogado é a criminalização de toda a advocacia criminal. E tenho a certeza, se a gente permanecer unido, com certeza nós vamos inibir futuras investidas contra a advocacia criminal. O advogado criminal, ele caminha numa linha muito tênue em que separa o lícito do ilícito, o ético do antiético, o moral do imoral. E é uma linha muito tênue mesmo. De maneira que você deve ter na sua atividade profissional uma conduta retilínea, de maneira que nenhuma pressão externa, de que nenhum pedido externo que venha de uma outra pessoa que possa beneficiar outra pessoa ou que possa beneficiar você mesmo. São os atalhos que eu já falei em outros vídeos que a vida apresenta para que você possa atingir o sucesso, para que você possa ganhar dinheiro. Não se deixe, em hipótese alguma, enganar por estas vantagens, porque mais cedo ou mais tarde você vai arcar com o preço da sua atitude. Permaneça vigilante com os seus princípios, com os princípios que norteiam o advogado criminal. Eu sempre faço a leitura do nosso estatuto. Eu sempre faço a leitura da Constituição da República. Eu sempre relembro o juramento que eu fiz quando eu me formei, quando eu recebi a minha carteira de ordem. Eu sempre olho para os meus filhos, olho para o meu pai, para a minha esposa, para os meus amigos. Olho para mim mesmo e busco em tudo isso a inspiração para que eu possa permanecer no caminho do correto. Para que jamais eu possa dar margem para qualquer ação que vise denegrir a minha imagem.